Olá, muito boa noite. Hoje é segunda-feira, 15 de outubro de 2018 e está no ar o Futebol Mais Debate. Hoje a gente vai falar de Copa Paulista. A situação dos nossos clubes aqui da região preocupa. A gente corre o risco de perder os 3 para a próxima fase da competição. Do clássico entre Santos e Corinthians, o Santos subindo na tabela do Brasileirão, Corinthians de olho na Copa do Brasil, Palmeiras cada vez mais líder do Brasileirão e o São Paulo cada vez mais decepcionando e corre o risco de ficar fora da Libertadores. E para falar desses assuntos, eu tô com o Leonardo Hoffman, ele que é colorado, tá confiante na conquista do Campeonato Brasileiro, e do corintiano Carreiras, tá um pouquinho triste pela derrota pro Santos no clássico, mas também tá confiante, diz que o Corinthians já ganhou a Copa do Brasil. É isso mesmo? Boa noite. Boa noite, amigos. Prazer mais uma vez estar aqui. Leozinho, querido, um prazer ter você do meu lado aqui participando. Roberto Gozzi, um prazer também estar com você aqui. Vamos falar um pouquinho aí, essas histórias que você contou aí do Corinthians. Já começou mal aí falando do Corinthians tá derrapando. O Corinthians tá focado em quarta-feira, Robertinho. O negócio é quarta-feira, cara. Mas entendeu? Quem tá focado mesmo é o Inter do Léo. Boa noite. Boa noite, bacana. O Inter é um time em reconstrução. É um grande clube, mas um time em reconstrução. E nessa condição, o Inter está surpreendendo. Essa é a expectativa. É legal. Vamos falar bastante disso aqui, né, Robertinho? Porque com certeza. Eu não lembro de um time sair da Série B e ganhar A, né? Acho que nunca teve, né? Também não me recordo. E além dos assuntos de hoje, é claro, o pessoal tá esperando os nossos prêmios. Na verdade, você acha que os caras estão vendo a gente? Os caras querem saber dos prêmios, viu, assim, Robertinho? Não são brindes, não são presentinhos, são prêmios mesmo, desses que todo mundo quer ganhar. A gente começa, então, um jantar para 2 pessoas no restaurante Sete Mares, esse que tem cada camarão, olha, eu vou te falar, viu? E aí depois a gente também jantar para 2 pessoas na Costelaria Berlim, São Bernardo do Campo, um rodízio na Pizzaria Triple, olha, pizza de muita qualidade, um almoço para 2 pessoas no restaurante Lagabe, esse também é show de bola. E a gente tem um kit muito legal da Coxa Politex, que fica em São Bernardo do Campo, é um kit espetacular, você vai conferir daqui a pouquinho. Um par de travesseiros também da Good vamos lá, da Fiel Goods Santo André, Santo Sonho. Par de travesseiros Feel Good. Fiel. O cara só pensa no Corinthians, bicho. Só pensa no Corinthians. É da Feel Good do Santo Sonho. Eu sem meus óculos, confundi um pouquinho. É um prêmio muito bom também. Vale muito a pena você concorrer e, claro, ganhar. E um kit de cerveja Lubeck. Isso mesmo? Muito isso, bom. Aliás, excelente cerveja. Artesanal? Artesanal, olha, é produzida em processo totalmente artesanal. Cerveja sensacional de tomar. A maturação dela não tem aditivo químico. Isso é bom. Posso falar para você, é uma cerveja sensacional. Uma experiência inigualável de receitas tradicionais legítimas. Essa é a Lubeck. Lubeck, que é uma cidade da Alemanha, aí, de castelos medievais, uma região muito bacana. Então, esses são os nossos prêmios de hoje. Você concorre participando pro e-mail Futebol Mais Debate ou contato? Qual que a gente vai participar hoje? contato@tvmaisabc.com.br ou então pelo Facebook, né? Estamos ao vivo pelo Facebook. E aí você pode colocar o seu comentário, pode discordar do Carreiras, dizer que o Cruzeiro vai ganhar a Copa do Brasil, ele vai te responder. Não sei se de uma forma tão legal, mas vai te responder. Imagina, né? Imagina. Então vamos começar falando do Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, venceu o Grêmio, um concorrente direto ao título, o Grêmio que também está na Copa Libertadores da América, o Grêmio com muitos desfalques, o Palmeiras também com alguns desfalques, mas pelo elenco que tem, não fez diferença nenhuma. A minha notícia para a torcida do Palmeiras não é muito animadora. Ah, é? Na minha simulação, quem gosta, é legal fazer, você procura no Google, tabela Campeonato Brasileiro Interativa. Então você vai lá e você vai simulando os jogos de todos os times, né, os placares, e você vai chegar até o final do campeonato. Se o Palmeiras perder para o Flamengo, eu vejo um cenário assim, eu acho que o Flamengo leva o título por 1 ponto de vantagem ainda, tá? Por causa do decorrer do campeonato. Aí você tem o Internacional muito próximo vindo nessa tocada. O Inter tem jogos mais fáceis, tem um caminho mais fácil pela frente. Mas o problema do Inter é um problema que a gente vai ouvir do especialista em Inter, o Léo, que é realmente alguns jogos fora que costuma se complicar. E nessa empreitada de reta final do campeonato, você tem que ganhar dentro e fora. Tá? Dentro e fora. Né? O que você acha, Léo? Eu tenho uma tese, e eu não sou analista técnico de futebol,
enfim, procurei ser sempre torcedor. Eu fui convidado a participar mais politicamente do clube. Enfim, eu faço questão de ser torcedor. E levo meus filhos, enfim. E a minha tese é a seguinte: o Inter vem perdendo há muitos anos para o Inter. O Inter perde para o Inter quando ele perde para times pequenos, quando ele perde no Beira-Rio para o América, quando ele deixa de ser campeão da Série B para o América porque perdeu pontos importantes para times pequenos, quando toma gol no final, enfim. E isso aconteceu recentemente com a Chapecoense, aconteceu com o Sport, enfim. O Inter vem perdendo para o Inter mesmo há algum tempo. O que fez o Inter, a torcida, acreditar que o Inter pode chegar lá e ter o prêmio maior de ser campeão brasileiro, ou que já supera muito a expectativa que se tinha para o Inter no início do campeonato, é que a sorte começou a virar para o Inter e nesse esporte, em jogo, sorte conta muito, né? O futebol hoje, eu acho que o resultado aparece diante de uma boa gestão do clube, de uma boa administração de vestiário e de sorte. O Inter tem, depois de administrações desastradas, uma gestão muito competente. O Inter tem uma administração de vestiário competente, conseguiu, inclusive, desfazer um pouco a liderança, a dependência do D'Alessandro. Interessante isso. O D'Alessandro era o dono do clube, o dono do time, o dono do vestiário. E o D'Alessandro, como um craque que é, mas muito temperamental, o D'Alessandro, para discutir com o juiz e levar um cartão amarelo, basta pisar no gramado, né? Essa D'Alessandro dependência foi prejudicial. O treinador que assumiu sem ser um cara de grife, o treinador era um cara de trabalho interno, de base, enfim, ele veio com muito conhecimento de vestiário. Foi reforçado com a entrada do Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano traz uma experiência de administração de cabeça de boleiro e de vestiário muito relevante. Então, tem gestão, tem administração de vestiário. Em alguns momentos teve sorte de conseguir fazer gol no final e inverter aquela tendência que vinha acontecendo. Se o Inter não perder para o Inter mesmo nas próximas 9 rodadas, e conseguir... ele tem um caminho mais fácil, vamos ser claro com isso. Administrar a vantagem que... Né, o Palmeiras tem aí uma outra competição que deve ser prioridade, né, Libertadores. O Flamengo tá em outra competição também. Não, agora é só não, o campeonato. Então, esse é o detalhe. O Flamengo agora é o que resta. Não tem mais a Copa do Brasil. Então, o Flamengo pega aí pela frente o Palmeiras. É isso. São Paulo também, que, querendo ou não, tem no Morumbi o jogo. Leonardo, você vê, ontem o Inter mostrou que tem elenco, né? O Camilo já saiu de banco de reservas, decidiu. O Damião, um ataque muito bom. Você vê o Palmeiras disputando a Libertadores, perdendo um pouquinho de força, essa vantagem para o Inter, ou não faz diferença? Eu acho que sim. Elenco, hoje em dia, um time para ser campeão, seja no Brasileiro, na Libertadores ou na Copa do Brasil, num campeonato de ponta, ele tem que ter 18, 19, 20 titulares. Não adianta ter 11, né? O elenco faz a diferença. Vocês vejam que o Inter começou e tomou um gol aos 3 minutos e, enfim, aquilo ali poderia abalar, mas o estádio, a torcida fez a diferença, apoiando. E o fato de ter elenco, de ter grupo, em que entrou ali um Damião ainda no primeiro tempo. Claro, foi por uma lesão do Potker, mas entrou fazendo diferença. O D'Alessandro, pela primeira vez em vários meses, entrou desde o início do jogo. Então, elenco hoje faz a diferença. E uma situação que chama a atenção, o Inter ele é um time de reação. O Inter, quando ele tem que reagir e jogar contra adversários teoricamente mais fortes, ele vai bem. Quando ele tem que propor o jogo contra times pequenos e entra em campo considerado o favorito, o Inter vai mal. Então, essa característica hoje do Inter, ela chama a atenção. Ele é mais perigoso quando o Inter tem que propor jogo contra times pequenos, e ele manda bem quando ele tem que reagir a um resultado ou a um favoritismo adverso. E nessa tabela aí sua, o senhor está torcendo contra o Palmeiras ou analisou friamente? Porque elenco tem, né? Não, cara, só para você entender, os últimos
São 9 jogos. 9 jogos, acabou o campeonato. Desses 9 jogos, são 6 vitórias do Palmeiras que eu coloquei. 6 vitórias. E ainda perde título. Aí, assim, por isso que eu tô falando que o jogo do Flamengo é vital. Tem que ganhar tudo, quase. Então, mas o jogo do Flamengo é vital. Porque aí o Palmeiras tem uma sequência dura agora. Dura. Sim. Dura porque ele tem Libertadores aí pensando semana que vem. Né? Ele tem Flamengo, Santos e Atlético Mineiro. Fora de casa. Só que o Atlético Mineiro fora de casa, além de ser um elenco monstro, né? Ele tem também aí, ele está beirando ali para ficar na zona da Libertadores. Sim, então não é jogo fácil. Não é jogo fácil. O Palmeiras tem uma penúltima rodada, um Vasco, que do jeito que está vai ficar brigando para não cair. Queira ou não, você está jogando com o Vasco, que é um time tetracampeão brasileiro, um time, né? É um time que tem uma história. Então, o caminho não é fácil, não. Mas você não está torcendo contra, não. É só análise mesmo. Se o Palmeiras perder? Não, imagina. Não diria que eu não vou ficar feliz. Eu vou ficar muito feliz. Mas eu estou analisando friamente. Agora, se o Palmeiras ganhar do Flamengo... Então, para te falar, se o Palmeiras empatar com o Flamengo... eu acho que aí já caminho meio andado. Mas o time que está disputando o Campeonato Brasileiro do Palmeiras dá a entender que é melhor que o que está disputando a Libertadores. Então, mas são competições totalmente diferentes. A proposta de jogo é diferente. O Palmeiras, por exemplo, ganhou de um Grêmio reserva. Sim. Vamos buscar os resultados últimos do Palmeiras aí, tá? Ele ganhou de um São Paulo, você entendeu? Não, São Paulo que a gente viu que o Aguirre... Decadência. Entendeu? O Aguirre fez burrada, que aí você fala, é o Filipão é show de bola, entendeu? Não. Que nem a nossa pergunta até está colocando se o Filipão é o cara mais indicado, né? O Filipão hoje mudou a cara do Palmeiras. Ele assumiu o Palmeiras, os números do Palmeiras são absurdos, né? O segundo turno do Palmeiras é um segundo turno maravilhoso, né? Eu não sei se ainda pode superar o do primeiro turno do Corinthians do ano passado, tá? Mas não está longe não, viu, Robertinho? Acho que ainda está um pouquinho distante. A gente precisa ver exatamente, porque o Corinthians ganhou o campeonato no primeiro turno. Caiu no segundo e ainda conseguiu ser campeão. Mas o Filipão, depois que assumiu, também está impressionante a campanha. Agora, a gente tem um Internacional, que você não pode falar do Internacional. O Internacional é um time de tradição. Essa sua análise fica em terceiro, Inter, segundo? Então, vai depender também, o que me deixa a desejar. O time do Inter é em relação a justamente esse histórico com os times menores, sim. Entendeu? Ele se perde. O Léo foi perfeito na colocação dele. Então, a gente percebe que o Inter você vai falar, perde para ele mesmo? Perde. Até porque ganhou. Ele ganha de jogo grande e jogo pequeno ele se encolhe. O São Paulo também passou um pouco por isso, né? Agora, falando um pouco nós estamos falando aqui, o São Paulo também, infelizmente, nós vamos falar daqui a pouquinho de São Paulo e Inter, mas o São Paulo começou agora, desandou molho. Vamos ver os gols então, de Palmeiras e Grêmio, para a gente analisar, porque o Grêmio, como você falou, teve alguns desfalques, o Palmeiras também, mas o Grêmio não tem um elenco tão recheado assim. Então vamos ver, Palmeiras 2, Grêmio 0.
2 gols do Daverson. Daverson muito criticado no começo da temporada. É o que você falou, né, Carreiras? O Felipão chegou, mudou o ambiente, acalmou o Felipe Melo, fez o Daverson jogar bola e hoje está jogando mais que o badalado Borja. Falei aqui já. Falei que eu prefiro o tal do maluquinho, entendeu? Mas mesmo assim não dá Palmeiras no Brasileirão. Mesmo assim... Não é isso, não dá Palmeiras. O ano passado o Corinthians estava disparado, você lembra? Sim. E o que aconteceu na reta final? Caiu. O Corinthians deu uma baqueada forte. Só que o Corinthians tinha só o Palmeiras longe e o Palmeiras veio. Sim. Chegou perto. Agora, o Palmeiras não. O Palmeiras tem Flamengo e tem Inter ali na cola, cara. E São Paulo e Grêmio já estão mais o Grêmio agora agora está focado totalmente na Copa Libertadores, que é outro problema para o Palmeiras. Sim. Outro problema para o Palmeiras, por quê? O Grêmio focado na Libertadores, então ele vai querer ganhar a Libertadores. Agora, tem também o abalo psicológico das últimas rodadas. O que é esse abalo psicológico? Imagina que o Palmeiras saia da Libertadores. Bonitão. Aí fica aquela coisa, o único campeonato que sobra é esse. Só que aí, a cabeça do jogador já não é mais essa tranquilidade que está agora. A pressão é 100%. Aí a cabeça do jogador já não é mais essa tranquilidade para entrar em campo assim, não, entendeu? Porque a pressão falou, o ano que nós tivemos, nós temos que dar agora esse ano. E aí, se a gente não ganha nada, como é que fica? Fica complicado. Léo, você acha que a vitória do Inter no Grenal foi um divisor de águas para o Inter seguir nessa campanha? Porque o Grêmio era tido como favorito, porque estava jogando melhor e tudo mais. Você acha que foi um divisor de águas? Sem dúvida, sem dúvida. O Grenal é um campeonato à parte. Qualquer Grenal... Tem uma frase lá no Sul, dita por um dirigente há muito tempo atrás, que resume isso. Grenal arruma ou estraga a casa. Com Grenal se conserta a casa ou se esculhamba a casa. Boa essa. O Grenal arrumou a casa do Inter. Se tivesse perdido, tinha esculhambado de vez. Estava na segunda página da tabela. E nos últimos anos com uma certa rivalidade, né, dos jogadores pela manutenção dos elencos dentro e fora dos gramados. Muito. Tem outra coisa que eu brinco lá, é o seguinte, né? Tem a rivalidade, assim como tem aqui em São Paulo, mas aqui são mais clubes, enfim, dispersa um pouco. Lá é muito forte. Lá tudo vira Grenal. E a torcida do Grêmio ficou 15 anos sem ganhar nada. Então, esses 2 anos recentes de títulos e trabalho bem-sucedido do Renato fizeram que a torcida do Grêmio aproveitasse o insucesso do Inter, o Inter na Série B, e deitou e rolou em cima do Inter. Então, eu brinco com os meus amigos gremistas que existe a síndrome de Estocolmo. O que é a síndrome de Estocolmo? Quando um sujeito se apaixona por quem faz ele sofrer. O torcedor do Grêmio se apaixonou pelo Internacional porque fez ele sofrer por 15 anos. Aliás, eu porto mais ou menos 30% da população do Brasil nas eleições está com a síndrome de Estocolmo. É possível. Quando algo te faz sofrer muito e você fica tão focado naquilo, é a síndrome de Estocolmo, que é o nome dado por psiquiatricamente falando, por um... Psiquiatra sueco, né? Foi um sequestro. Acho que na Suíça, enfim... Não, na Suécia. Na Suécia, né? Um sequestro que aconteceu em Estocolmo e que a vítima se apaixonou pelo sequestrador e aí eles deram esse nome. Acontece muito no futebol. Quando um clube fica muito tempo sem ganhar nada, daqui a pouco ele ganha, quer dizer, a torcida fica mais fissurada e anti o adversário do que torcedora do próprio clube. Então, lá no Grenal, de volta para a sua pergunta, ele arruma a casa nesse sentido. O Inter embalou a partir do Grenal. O Inter tem hoje uma tabela de 9 jogos, que dentro daquilo que eu falei para vocês, você pega os próximos jogos do Inter. Peraí, Leozinho, daqui a pouco nós vamos entrar no assunto mesmo forte do São Paulo e Inter, né? Tá. Falando do Sul, contar uma coisa que aconteceu comigo. Em 2009 eu tinha a TV Mais lá em Porto Alegre, né? Pra você entender o que é a rivalidade, Robertinho. Eu estava almoçando com o Beto Turkist, é isso? Sim, da TGD. Isso. Turknit. Turknit, é isso? Isso. O Beto e ele gremista. E a final era Corinthians e Internacional Copa do Brasil. E, Robertinho, em determinado momento do almoço, o cara vira para mim e fala assim, e aí, tu vai ganhar dele lá quarta-feira, né? Vai ganhar deles na quarta-feira, né? Não, tu vai ganhar deles. Eu falei assim, deles quem? Não, você tem que ganhar deles, hein? Não pode, hein? E eu não estava entendendo. Mas como assim ganhar deles? O que é eles? Ganhar o quê? Nós não estamos nem falando de futebol.
Aí ele, não pode deixar, não, o Corinthians tem que ganhar. Aí eu entendi. Eles não falam lá, é nós e eles. Não fala o nome. Não tem esse papo de Grêmio, entendeu? É nós e eles. É que hoje a gente vai jogar baralho por nós e eles. Então ficou, cara, eu fiquei interessante essa rivalidade, né? Mas é uma rivalidade muito bacana. Eu ainda tenho vontade de assistir um Grenal. E o legal tá convidado. É que Obrigado. O sucesso de um vem puxando o outro, né? Um não quer ficar para trás. É igual acontece aqui em São Paulo. O Corinthians ganhando nos últimos anos e o Palmeiras desesperado, contratando dinheiro aqui para tentar igualar. Mas é isso que você falou. O Inter não estaria na condição que está hoje, na ponta da tabela, se o Grêmio não tivesse tão bem e puxando. Porque o que faz os dois serem grandes é essa rivalidade. É isso mesmo. A gente vai falar agora de São Paulo, do Santos. Do Cara, olha, preferem? na verdade, assim, dá só uma parte aí, finalizando um pouco desse assunto do Palmeiras, que hoje o elenco está fazendo a diferença. O Palmeiras está com um ataque muito poderoso, né? 3 goleiros, coisas que São Paulo não tem nenhum. 3 goleiros, preparou, mas o custo do Palmeiras é um custo para isso. O Palmeiras agora está dentro da normalidade pelo que ele investe, né? O que a gente fica é assim que o Palmeiras tem aí mais 2 meses para salvar o ano, porque, de novo, né, um alto investimento e não ganhou nada, mas está caminhando bem. Eu deixei claro aqui que o Palmeiras e o Grêmio eram os favoritos, tá? Só que eu não esperava o crescimento de produção do Flamengo. O Flamengo, depois que perdeu do Corinthians, parece que aconteceu alguma coisa. Curiosamente, o Vitinho deixou de ser titular. O Vitinho deixou de ser titular e o Flamengo começou a jogar bola. Começou a melhorar. Você acha que essa questão que você está falando do Palmeiras, se não ganhar nem o título, o Felipão aguenta segurar a bronca ou o palmeirense não aguenta mais? Não, tem que aguentar. Não tem nada a ver aí. Moral, o Felipão já chegou e já mostrou o valor dele. Se tivesse chegado antes, o Palmeiras estava numa situação muito mais confortável. E o Palmeiras está vivaço na Libertadores, que é a melhor campanha. Então, assim, é que a gente sabe que o Grêmio, para a Libertadores, está muito bem preparado. O Renato Gaúcho não é... E o elenco do Grêmio, para mim, é um elenco que faz frente ao do Palmeiras. O time titular ali, todo mundo encaixado. Os 11 do Grêmio são melhores do que os 11 do Palmeiras, na minha opinião. Os 11. Tanto que tem jogador na seleção brasileira e o Palmeiras... Era o caso do Corinthians ano passado. E é o caso do São Paulo esse ano. Os 11 do São Paulo são bons. Só que aí você perde aí você perde 2 e aí o que aconteceu e o time desandou. Aí o Everton lesionado, o Nenê e Diego Souza com certo desgaste físico por causa da idade, é natural. Então, o Aguirre não aguentou. E curioso também a gente vê, por exemplo, um jogador, como tem jogador, por exemplo, Rodrigo Caio, depois que entrou no time, afundou São Paulo. Sim. E eu falo que o Rodrigo Caio tinha que ir embora de São Paulo há muito tempo, porque ele não ganha nada no São Paulo, é um absurdo, né? E ainda mais como lateral direito, se como zagueiro já não estava lá essas coisas. Chamou atenção ontem a falta de criatividade no jogo de São Paulo. O São Paulo me pareceu ontem em campo um time de força, mas sem criatividade, sem nenhuma habilidade que se sobressaísse. Mas, Léo, é um pouco natural, porque a estrela de São Paulo tem 37 anos, né? Sim, então, aí já cansa, né? E perdendo o jogo, o Aguirre manteve 2 volantes, precisando ganhar, não quis arriscar, não sei se foi medo de tomar mais gols, mas tinha que ter ido para cima do Inter. Aqui a Gabriela Regina. Boa noite a todos do programa Futebol Mais Debate. Qual a colocação do Corinthians no Brasileiro? É engraçadinha, né, Gabriela? Ela é de Santo André. Você está muito engraçadinha, viu? Você está muito engraçadinha. Quiser acompanhar a colocação, fica acompanhando no nosso scroll aí que fica passando. Isso muda dependendo do jogo de hoje, que está rolando Botafogo e Ceará. Se o Botafogo ganhar, ele passa o Corinthians na tabela. Quero participar do sorteio do Futebol Mais Debate. A Letícia de Brito com o Carlos Carreiras. Rua... Olha, manda até o endereço tudo aqui. Eu não vou na sua casa, não. Só que não quero ir na sua casa. Se quer participar, não precisa mandar o endereço. Mas, Letícia, você vai participar aqui com a gente, viu? Aqui, Léo, aqui o negócio não passa. Boa noite. Não pense que o Felipão é o técnico do momento. Ele pegou uma equipe montada pelo Roger e somente implantou uma filosofia de competição entre os atletas. É o Carlos Elídio do bairro Santa Maria, em Santo André. Olha, tá certo o que você falou, né? Tá certo o que você falou. Mas, assim, ele transformou o Palmeiras. Os números do Palmeiras são absurdos. É o mesmo elenco que estava na mão do Roger. Não teve uma contratação que mudou, né? O que eu acho é que, assim, isso é o Filipão. Agora, o Roger é que não era o Roger, entendeu? O Roger não ganhou nada. E o Palmeiras trouxe ele achando que... Da onde? O que o Roger ganhou? Aí o Palmeiras tinha pego o Atlético Mineiro, não tinha dado certo. Lá no Grêmio fez uma campanha bem regular, né? E aí, de repente, traz o cara com um salário absurdo para chegar para jogador de nome e falar assim, joga aí. Não joga, esquece, jogador de futebol é tudo malandro. É tudo malandro. Leni Lira,
Sou tricolor e acho que já era o brasileiro. Tem que brigar pela Libertadores. O que vocês acham? Moro no Parque das Nações. Você acha, Léo, que o São Paulo fica para a Libertadores? Acho que o São Paulo vai para a Libertadores, sim. Acho que o São Paulo vai se mobilizar, vai redirecionar o seu objetivo. Libertadores. Pelo menos a pré, né? Você também, Robertinho? Não, sim. Até pela diferença de pontos, ó, hoje a gente tem o Santos com 42 pontos e se Palmeiras ou Grêmio conquistar a Libertadores, teremos um G7. Aí entra o oitavo, que é o Atlético Paranaense com 39. O São Paulo tem 52. É possível que vai perder todos os jogos até o final, né? Pelo menos a pré-Libertadores garante. Neia Bueno Mariano, gostaria de participar do sorteio. Já está participando, Neia. Você viu que a audiência feminina aqui é impressionante, viu, Léo? Show de bola, hein? É nada, são os maridos que ficam na sala assistindo e a mulher na cozinha, eles ficam mandando escrever e-mail, trazer cerveja. É bobagem dele, é claro que a caminhada nos assiste. Tainá Santos, boa noite. Santo André, Vila América. Carreiras, a Copa do Brasil será decidida nos pênaltis. Cuidado com o rebaixamento, que o rebaixamento está próximo, segue o líder. Não precisa dizer que ele é palmeirense, né? A Tainá do Santos Ferigo. Lógico que é palmeirense, então fica tudo me zoando aqui, viu? Caio, boa noite, pessoal. A CBF poderia criar vergonha na cara e, em vez de gastar 70 milhões com os 2 primeiros da Copa do Brasil, bancar o VAR no Brasileirão. O que acham? Eu acho que você deve ser um palmeirense, porque o Palmeiras não está lá na Copa do Brasil, por isso você está falando isso, entendeu ou não? Tá certo? A questão da VAR é o seguinte, o Palmeiras tem tanto dinheiro, por que ele não banca? Essa é uma lorota, você entendeu? Não? Balela. E outra, o Palmeiras já foi prejudicado pela VAR aí, que eles ficam reclamando, por que é VAR? Contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro, não tem essa. Caio Vitor Albuquerque da Silva, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo. Você viu que a galera não pode. Raquel, boa noite, pessoal, Futebol Mais Debate. Parabéns pelo programa. Assisto toda semana e gostaria muito de ser sorteada para dar presente à minha filha, que faz aniversário no sábado. Se eu ficar sorteando todo mundo que faz aniversário aqui, ferrou, tô ferrado. É a Raquel Dimovic de Santo André. Você vai concorrer. Boa sorte. Aqui não para, viu, Leozinho? Prêmio pra caramba também, né? O cara tem que concorrer com a chance de ganhar. Eu tô achando porque tem gente falando aqui que tem um cara bonito hoje no não sei qual que vai. Depois vamos ver qual que vai. Se é o Léo ou se é o Robertinho Gozzi. Qual é o goleiro ideal para o São Paulo hoje? Sidão ou Jean? Olha, eu acho que tem que... Aquela história de jogar a moeda e quem cair... O Jean, eu acho que ele precisa de uma sequência maior, mas ficou nítido contra o Inter, você deve ter percebido, Léo. Sim. Falta de ritmo. Em algumas bolas, mas é a questão de dar uma chance pro cara, né? Deixar jogar. Mas no meio do campeonato, no final do campeonato, não tiraria o Sidão, não. Boa noite a todos do programa. Gostaria de tirar uma dúvida. Dalva Pascoal, mulher é fogo, né? Mas é legal isso aqui. Porque o jogo de futebol é jogado com os pés e se colocar a mão na bola é falta. E quando sai de lado, pode pegar e jogar com as mãos. Estranho, né? Abraços. Ela é a Dalva Cardoso de Santo André. Então, Dalva, aí são as regras que foram criadas assim, entendeu? Futebol de salão antigamente, né, também era batido com a mão, sim, depois caiu, foi para o pé. Então, é que como você no futebol, você tem muito mais força no pé, então se você pegar o lateral e inverter, vai ficar vai virar chuveirinho. Uma falta, um escanteio. Vai virar chuveirinho. Então são questões das regras que foram criadas aí, entendeu? Apesar que hoje muitos jogadores já conseguem lançar a bola. A pergunta para ela é por que não se cobra lateral com os pés? Se ela falar, porque se está jogando a bola durante o jogo, bate a bola na mão, é falta. E aí depois vai bater o lateral, aí o lateral é batido com a mão. Coisas de mulher, né? Coisas de mulher que fazem essas perguntas mesmo. Detalhista, né? Tá bem. Aqui. Atento. Robertinho, vamos para o próximo tema. Vamos falar então do Inter do Léo, vamos ver os gols. Vamos ver os gols. Do Inter sobre o São Paulo, 3-1 de virada, o Tricolor saiu na frente, mas não aguentou a pressão não. Vamos ver os gols.
Que estrela, Leandro Damião. 2 gols, sofreu a penalidade. Podia ter feito o terceiro, ia pedir aquela famosa música de domingo, mas não deu. O importante é que a vitória do Inter ele foi fundamental e deve retornar como titular logo logo, né, Léo? O Damião, ele tem um problema forte físico na coluna, que faz com que ele jogue 2-3 e fique outros 2-3 fora. E acho que por estratégia, o treinador escolhe qual jogo que ele entra, qual que ele fica como opção para entrar no segundo tempo, assim como tem feito com o D'Alessandro também. É aquilo que eu falei antes, são 18 titulares, 20 titulares, né? E o D'Alessandro que entrou bem, a gente não viu um D'Alessandro nervoso, que geralmente jogo grande assim, ele é explosivo, é claro, teve alguma coisinha outra ali, mas um cara centrado colocou a bola no chão e comandou o meio campo. Né? Robertinho, o D'Alessandro está encerrando a carreira. O D'Alessandro é um atleta hoje de 37 anos de idade, que acho que percebeu a grande oportunidade de encerrar a carreira com a chance de ser campeão brasileiro. Então, assim como o Inter hoje tem que se proteger do Inter quando, enfim, perde para ele mesmo, acho que o D'Alessandro, alguém colocou na cabeça dele que o D'Alessandro tem que cuidar o D'Alessandro. O Carreira, se o Inter tem bons goleiros como o Danilo Fernandes e o Marcelo Lomba, que jogou ontem, o São Paulo já mostrou que os dois não são lá essas coisas. Mas você acha que faltou personalidade pro Diego Aguirre, cedeu pressão da torcida e trocou, ou é algo dele mesmo? A questão é que é curioso, né? O Sidão começa o time a perder, a culpa é do Sidão. Aí o time está ganhando. Frango, né? Não teve. Então, na verdade, é o seguinte, é meio que leve a cabeça de um na bandeja para dizer que você está dando uma cabeça, entendeu? A torcida dá uma certa... Então, aí você tira o peso das suas costas, né? Ele, no jogo contra o Palmeiras, na minha opinião, ele foi o grande responsável pela derrota do São Paulo. Não foi o Sidão. Não foi o Sidão. Então, ele armou o time errado. Essa foi a minha opinião. Agora, é fácil você ir nessa linha, né? Agora, o goleiro do Bahia, ele veio com uma grande promessa. Sim. Mas eu não sei o que aconteceu e acabou não se efetivando, né? Agora, para pensar o que aconteceu no São Paulo, né? Cronologicamente falando. Entrou o Caio. Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio para jogar. E o Jean foi curioso que ele é um bom goleiro, fez uma boa campanha no Bahia, mas a torcida começou a pedir a contratação dele porque ele começou a bater faltas. Acho que pensaram que vinha por aí um novo Rogério Ceni. A questão do Rogério Ceni não vai acontecer de novo. O São Paulo não vai ser permissivo de novo. É aquilo que quando o Léo começou a contar a história da dependência do D'Alessandro no Internacional, né, do que ele... foi exatamente o que aconteceu com o Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni, gente, é um absurdo. Olha, a gente está aqui falando já, há 2 anos, a gente está falando da situação do goleiro do São Paulo. Cara, para quem se considerou e para quem está na história do São Paulo como o maior jogador da história, Rogério Ceni, para quem está vamos dizer assim, na literatura mundial do futebol, Rogério Ceni está como o goleiro que mais fez gols. Dificilmente alguém vai passar. Né? Aí a gente vê assim, maior ídolo da história do São Paulo, né? Você fala, e qual foi o legado do Rogério Ceni? Se tinha uma coisa que o São Paulo teria que estar em excelência, chama-se gol. Preparando a saída dele. Mas o que fazia Rogério Ceni, indo na história do D'Alessandro? O Rogério Ceni é simplesmente o seguinte, vamos deixar o cara fraco, porque um cara forte me incomoda. Um cara forte me incomoda. Tecnicamente, porque o Rogério Ceni é muito mais... ele é muito mais jogador na boca do que tecnicamente falando. Ele é um cara de personalidade que se impõe, ganhou muita coisa no São Paulo, um bom goleiro, mas não vem falar para mim que o cara é um gênio. Um ótimo goleiro, nunca foi. Essa oportunidade que ele passou a ter e começou a exigir, começou a mandar no São Paulo de bater falta, simplesmente é o seguinte, o São Paulo perdeu muito dinheiro. Ele cerceou o direito de muito meia, tá? Que espeta muitos gols ali naquela posição. O Jadson foi deles, o Ganso foi deles. O Ganso não foi enganação com a passagem dele pelo São Paulo. O Ganso no Santos era um jogador de jogadas plásticas, de poucas jogadas plásticas, só que é o seguinte, tinha uma faltinha, ele ia lá e espetava um gol. Pega um jogador como o Ganso fazendo um gol a cada 3 jogos de falta. Você muda a perspectiva do cara, você entendeu? O cara num campeonatinho aí metia 5, 6 gols. Aí vai para o São Paulo, o que acontece? Eu vi várias vezes essa cena. O Ganso se preparando para a bola, o Rogério Ceni pegava, o Rogério Ceni, mais ou menos na hora que ele pegava a bola para bater falta, mais ou menos os outros jogadores se sentiam um lixo.
porque falavam o seguinte, eu sou meia, sou estrela, venho pro time e tal, tô aqui para fazer isso, o cara tá lá no gol para defender e ele vem aqui e toma a nossa posição. Então, eu não concordo com o que aconteceu, mas até aí, quem sou eu? O São Paulo, ele está na história do São Paulo Futebol Clube. Diferentemente do que acontece no Inter, né? A diretoria baixou a bola do D'Alessandro e falou, isso é importante, mas não vai mandar, não vai ser titular. E a diretoria de São Paulo não teve força para fazer isso com o Rogério Ceni. Em determinados momentos, eu acredito que ele se achava mais importante que o time. Eu acho que é uma composição aí de vários fatores, Roberto. O Inter teve sorte quando o D'Alessandro lesionou e ele foi, por conta da lesão, retirado do time. E o Inter teve que buscar soluções sem o D'Alessandro. E o Inter encontrou soluções sem o D'Alessandro. E aí o D'Alessandro teve que se recuperar e voltar gradativamente. E ao perceber que o Inter estava na ponta e que ele não tinha condição física, ele assimilou a ideia de ser um recurso para entrar no meio do segundo tempo e fazer parte de um grupo campeão. Então a situação oportunizou que o D'Alessandro saísse e aí o Inter perdesse um pouco dessa D'Alessandro dependência. Agora, o Dourado é um ótimo jogador, Nossa, hein? Excelente. Joga também. Muita bola, hein, Léo? Teve um momento no ano passado, lá na Série B, que se falava mal do Dourado porque ele estava desinteressado. Aí entrou alguém, deve ter entrado alguém para encostar, e é esse papel importante, que é um papel coadjuvante no futebol, no vestiário, de trabalhar a cabeça do boleiro. E o Dourado, com toda a capacidade técnica e potencial que tem, se revela. Você vê, ele é um maestro. Ontem, assistindo o jogo ali na frente do gramado, ali, o toque de bola preciso, do jeito que encosta o pé na bola do D'Alessandro, Dourado muito semelhante, se diferencia dos demais jogadores, né? Muita técnica, muita habilidade, toque de bola rápido. O Dourado desarmando com precisão, tocando a bola com precisão. Aí com presença diária, tanto para defender quanto para atacar, né? Muita, né? Aí entra o condicionamento físico também, que faz a diferença. E os três ali do meio campo se completam, né? Muito. O Patrick, o Edenilson marcam muito bem, tem saída de bola, para munir os três jogadores de ataque, né? Que isso é importante. E aí entra o papel estratégico do treinador, de conseguir ter a percepção, a visão do jogo que se apresenta, das características do adversário e colocar as peças certas e a estratégia de jogo, de proposição de jogo correta. Teve momentos que deu errado. O Inter perdeu jogos por ter optado pelas peças dentro de campo de forma errada. Ontem foi muito bem, acertou muito bem, os jogadores estavam bem, enfim, a estratégia de proposição de jogo foi certa. Aliás, Robertinho, a gente tem uma imagem aí diferente do terceiro gol do Inter, da captação do nosso cinegrafista, Leonardo Hoffmann. Foi o filho, né? Foi o Luca. Foi o Luca Hoffmann? Ele que fez a captação lá. Vamos mostrar aí para ver um pouco da emoção do jogo. São Paulino vai ficar meio bravo, né? Mas fazer o quê? Vamos ver como é bonito o Beira-Rio todo vermelhinho. Ainda não está pronto ainda? Então daqui a pouquinho a gente vai mostrar isso. Vamos então falar. A gente falou dessa questão do Felipão ter moral caso o Palmeiras não conquiste nada. O Diego Aguirre começou muito bem no São Paulo, todo mundo colocando ele lá em cima e agora vem perdendo. Você acha que ele corre o risco de ser demitido no final do ano ou não? Treinador de equipe grande, fora o Corinthians, quando não ganha nada, é demitido. E ele não tem... Eu falo fora do Corinthians porque o Corinthians tem outra postura em relação a técnicos, né? O Corinthians é o time que ganha mais... Curioso, o que aconteceu com o Corinthians nos últimos 10 anos? O time que mais ganhou título e o time que teve menos técnico. O Osmar Loz não tinha jeito. Então. O Osmar Loz não tinha jeito de segurar. Não tinha jeito porque o Osmar Loz estava cometendo algumas falhas do ponto de vista de comportamento, na minha opinião, hein? Não estou falando nada de que eu vi de dentro do Corinthians, nada disso, tá? Eu acho que era uma questão de postura, tá? Ali perante alguns jogadores, eu acho que ele apostou num Mantuan, ele fez a cabeça do Carille lá atrás para colocar o cara de lateral, tá? Quando subiu, o cara não respondeu e ele não tirou o cara, bicho, entendeu? Mas por que ele não tirou? Porque ele ia falar como assim, eu banquei lá pro Carille que esse cara era o lateral, agora eu subo e eu tiro o cara, então eu tô assinando que eu errei. Então faltou um pouquinho aí de experiência, eu acho, de maturidade, aquelas coisas principalmente, eu acho que um pouquinho de humildade. Ô Léo, quando o Inter subiu para a Série B, a pressão era grande para ter um técnico experiente para comandar a Série A ou já aceitaram, no caso, um treinador não tão experiente assim, que é o atual? A pressão foi muito grande, Roberto. A torcida queria uma resposta há
tanto a situação de ter caído quanto ao sucesso do adversário do Grêmio. Né? O Odair entrou com muita desconfiança, é um baita mérito do presidente, do Marcelo Medeiros, ter bancado o Odair. Em alguns momentos a casa estava caindo porque os resultados começaram a ser questionáveis e ele bancou. Então o Marcelo Medeiros, que é de uma família colorada tradicional, tio foi presidente, pai foi presidente, enfim, teve a personalidade de bancar e está fazendo uma bela gestão. E não é só bancar um treinador jovem, né? Um treinador cria do Inter, né? Um treinador que ele já conhecia, até pela capacidade dos trabalhos feitos e apostou, assim como aconteceu no Corinthians com o Carille. Com o Osmar Loz não deu certo, talvez não fosse o momento, não sei, ele pode virar ainda um bom treinador, não deu certo, mas com o Carille deu certo. O Carille já estava no Corinthians há muitos anos, trabalhou com o Mano, Tite e toda essa galera aí, né, Carille? Mas se você for ver experiência de competição, o Osmar Loz tinha mais. Ele tinha mais experiência de competição. E o Osmar Loz também trabalhou no Inter. Então, assim, no Grêmio, não foi? Não, no Inter. Trabalhou no Inter, o Osmar. O Osmar foi no Inter. Mas assim, só que, como é que eu vou te falar? Tinha experiência de competição com jogadores mais jovens. Então, só que, por exemplo, na hora que ele subiu, alguns jogadores mais jovens não tiveram o espaço que precisava ter. Então, ficou meio incoerente o discurso dele. E questão de elenco também, né? Ele não tinha um lateral de origem de reserva. O Carille já tinha o Jô, já tinha então, os eu sei, caras ali. mas aí você diz o seguinte, eu vou te falar, volto no assunto Mantuan, porque eu vi o Mantuan jogando como médio volante. Bom jogador segundo homem, bom jogador. E assim, e até agora, eu acho uma baita injustiça colocar o cara na lateral, inventaram ele na lateral, o cara não é um bom lateral, tá? Não serve, deixa a desejar, principalmente na marcação. Até mesmo no primeiro turno contra o Internacional, comeu uma bola danada lá no último minuto, o Corinthians perdeu o jogo, tá? Mas aí é questão de falha, mas aconteceram outras falhas, tá? Só que é o seguinte, e na posição original dele? Até agora não teve uma chance. Não teve. Tanto que na lateral também foi uma das primeiras coisas que o Jair fez, hoje joga o Gabriel quando precisa. Né? Então, então é assim, é complicado, né? Complicado essa situação. Agora, olha só, Robertinho. Edmar Rodrigues de Freitas, boa noite, sou de Utinga. Carreiras tem fundamento. A informação do meu Super Verdão ter o Casimiro ainda esse ano para o Mundial de Clubes? O melhor volante do mundo, só isso. Ô Edmar, você tá viajando, né, maluco? De onde você tá vendo isso daí, cara? História do Papai Noel? Que jornal é esse que você leu isso daí, cara? Não dá. Como é que vai abrir mão do melhor primeiro volante do mundo hoje? Se não o melhor, né? Entre os três ali, pelo menos. Apesar de que, olha, tem umas mídias à tarde aí que fica assistindo, cara, que os caras dão até bom dia para cavalo, de tanta besteira que fala, você entendeu ou não? Então pode ser que você tenha ouvido deles. Jubian Cardoso dos Santos. Espero ganhar no jantar porque meu São Paulo não ganha nada. Ele é da Vila Floresta de Santo André. Ó, Jubian, boa sorte para você. Realmente, São Paulo não ganha nada. Olha, mais uma vez o São Paulo, 13 anos sem título. Daniluski, tá aqui. Daniluski é mesmo. João Polaco, da Vila Curuçá, Santo André. Boa noite a todos do Futebol Mais Debate. Sou o torcedor de São Paulo. Concordo com o Carreira sobre o Rodrigo Caio. É muito fraco para ser zagueiro e como volante é lento, não sabe marcar. Perderam muita grana por não ter vendido quando tiveram chance. Abraços, João Polaco. Ô, João, explicar uma coisa para você. O Rodrigo Caio, essa história de 70 milhões, que teve proposta, São Paulo não quis, na minha opinião, tá? Isso é tudo balela, tá? Porque se tivesse tido, vendia. Tá? Não segurou melhores jogadores e segurar o Rodrigo Caio? Exatamente. A questão aí é que não aconteceu essa proposta, você entendeu? Aí os caras ficaram nessa onda e aí não rolou, entendeu? Não dá. Ele, inclusive, já chegou a ser vendido. Mas e por que não ficou? Porque ele apresenta não passou nos exames físicos. Não passou nos exames, então paciência, pô. Não tem jeito. Tenho 13 anos e quero ganhar o sorteio de um jantar no Sete Mares, pois adoro peixe e sou santista também. Aliás, não só peixe, lá no Sete Mares, o camarão é sensacional. Tem um rodízio japonês lá também, olha. Pra quem gosta. Quem gosta de comida japonesa, o Sete Mares é um dos melhores restaurantes que servem comida japonesa naquele esquema tradicional também, tá? Não é só rodízio de camarão lá, não. Rodízio de frutos do mar, não. É também um restaurante japonês. O Santos vai para a Libertadores, mora no Jardim Santo Antônio, Santo André. Então, o Santos está crescendo no momento certo do campeonato. O Cuca deixou blindar a política extra-campo, muito bacana. Tá bem. E ainda mais se um rival conquistar a Libertadores, tanto o Grêmio quanto o Palmeiras, que abre
mais uma vaga, e aí o Santos é o forte candidato a ficar com essa vaga. E você, o que você achou do resultado do Santos e do Corinthians? O resultado já estava claro, né? O Corinthians com o time titular não estava bem, com esses jogadores alternativos, o Sheik, acho que não dá mais, né? Tem técnica, mas não aguenta mais. Foi um resultado, para mim, óbvio. Eu vejo assim, o Santos também fez o quê no gol? O que o goleiro do Corinthians fez sexta-feira? Quase nada, fez o gol e mais nada. Então assim, o Santos está legal, está crescendo, está conseguindo o resultado, que é o mais importante. Mas jogando futebol que é bom, nada, Mas viu? aí entra a questão da rivalidade também. Não dá para o Santos chegar lá e atropelar o Corinthians. Eu tenho respeito, concordo. Por mais que seja o time reserva do Sim, Corinthians. É a camisa do Corinthians. E assim, o torcedor corintiano tem ouvido muito assim, olha, mas nossa, perdeu do Santos já. Peraí, o reserva do Corinthians perdeu do Santos de 1-0, onde o Santos deu um chute no gol. O Santos é a segunda melhor equipe do segundo turno, só Exatamente. perde pro Palmeiras. E assim, e com uma conquista de pontos enorme. Sim. Só que tem um detalhe, o Cruzeiro com seu time misto também foi perder do Vasco, né? Sim. O que é mais, o Corinthians perdeu de um clássico regional. O Cruzeiro perdeu do Vasco, que é um time que está no zona de rebaixamento. Com o Fred, que é um... E aí? Então assim, mas o Cruzeiro não é nada disso, não é nenhum bicho-papão. O Cássio fez duas grandes defesas, quarta-feira, duas grandes defesas. Uma bola na trave. Só que fizeram um gol lá, um gol cagado, certo? Aquele gol lá foi um gol cagado. Então assim, o Corinthians tem total chance de reverter o resultado. Foi uma jogada bem criada, não foi um... Não, a jogada foi bem criada, mas não foi, a finalização não era aquilo que ele queria fazer, entendeu? Não. Mas procurou mais o gol. Mas o Corinthians não jogou mal. O que está acontecendo no Corinthians é que antes ele tinha poucas chances e aproveitava algumas. Só que agora ele está criando pouco e não está aproveitando nenhuma. Isso está sendo um grande problema, que aí o Jair Ventura vai ter um trabalho danado para quarta-feira. Tem torcedor aqui perguntando, o Danilo joga? Eu, na minha opinião, se você juntar aí Roger, se você juntar Jonathan, pode deixar o Danilo com 50 anos. Não vai precisar correr tanto. O Danilo tem a capacidade, de dominar uma bola, ajeitar para fazer o trabalho de pivô. Cara, esse Jonathan, ele não consegue dominar uma bola. Não consegue dominar uma bola. É brincadeira. O Roger não pode jogar. O cara não consegue dominar uma bola. Não dá para entender um negócio desse. Visão de jogo, né? O Danilo, ele recebe a bola, ele já sabe o que vai fazer, onde está o adversário e como fazer. Se o Danilo tivesse entrado 10 minutos antes no jogo contra o Santos, o Corinthians empatava o jogo. Mas é que faz a diferença um treinador, Carreiras, porque quando o treinador tem a percepção de que aquele jogador já não tem mais a condição técnica para jogar os 90 minutos, mas saber o momento certo de colocar ele e usar ele 20 minutos, se ele fazia a diferença, ganha jogo. Ganha jogo. E não é cabeça de bagre, né? É um cara que entra para decidir. Isso. Eu sou muito a favor, por exemplo, de novo, o Pedrinho entrou desde o início do jogo, Léo, e não jogou. Não jogou. Não adianta. Não adianta o esquema com o Pedrinho de entrar no início do jogo e ele ficar parado na ponta direita, tá? É aquele ponta ao contrário. O que o Pedrinho... Qual a definição tática do Pedrinho? Ele é um ponta ao contrário. Coloca o cara jogando no meio. Coloca ele jogando no meio, fazendo o papel de, assume a camisa, eu sou o 10 do time. Deixa o Cleison Romero dos lados. Mas é que no caso aí eles não estavam nesse jogo. Sim. Mas assim, era um jogo que por ele estar começando no Corinthians, já está no time titular e ter sido um dos poucos jogadores que está nesse entre e sai do time titular, ele tinha que ser o protagonista. Eu esperava isso do Pedrinho. Eu acreditava que era difícil para o Corinthians ganhar esse jogo, mas pelo menos eu falava assim, hoje eu quero ver o protagonismo do Pedrinho. E não aconteceu nada. Dando trabalho, pelo menos. Nada, Albertinho. Albertinho, não aconteceu nada. Aqui, boa noite a todos. Sou de Piraporinha. Roseli Maria. Gostaria de saber se depois do final da Copa do Brasil, o Corinthians se recuperará ou corre perigo de ir para a zona de rebaixamento? Um abraço. Corre, pela tabela atual, pelos confrontos diretos que tem contra adversários. Posso falar para você? Não, você está enganado. Corre. O Corinthians tem um final de campeonato bem suave. Ele pega
de concorrente, sabe quantos? Vasco, Bahia, ele pega Chapecoense, 6 times. Todos Então ele depende Mas dele. aí que é... Mas, pô, se você falar assim, se ele pega Flamengo, Palmeiras, São Paulo, você vai falar assim, pô, aí é difícil, você entendeu? Mas de time assim, ele só pega o São Paulo agora. Mas é confronto direto, é o que você falou, do Vasco contra o Palmeiras no final. Por que o Corinthians é diferente? Mas escuta, o Corinthians tem que pegar. O Corinthians tem que pegar um Vasco antes, o Corinthians pega o Vasco antes. É diferente. A última rodada é o Grêmio. Não. O Grêmio lá, a última rodada. Já vi esse filme, hein? Não, mas não tem rodada, essa. o Grêmio lá. Eu acho que foi o que aconteceu do rebaixamento. Sim. o Corinthians tem hoje... A vantagem do Corinthians é não ter a pressão de ter que apresentar resultado, porque já tirou a obrigação de ganhar o campeonato. Isso aí. Essa é a vantagem. Vai jogar leve. O que eu falei aqui em relação ao time do Palmeiras, caso ele aconteça dele sair da Libertadores. Sim. Claro, 3, 4 jogos que o Corinthians ganha, acabou, não tem mais risco. Na verdade, o Corinthians está a pouquíssimos pontos aí das contas dos matemáticos, que esse ano, e vamos deixar claro, só tem 3 vagas, não são 4. Paraná já era. Não o tem, esporte caminha passos largos para não ficar tem com a como. segunda. A sequência do esporte é pedreira, Sim. entendeu? Então o esporte é complicadíssimo, a situação do esporte O Ceará também. está escapando, tem um jogo a menos contra o Cruzeiro. Na verdade, está empatando agora contra o Botafogo. Está empatando, um bom resultado que deixa o Botafogo atrás do Corinthians. Eu vou fazer uma provocação para vocês. O Corinthians não busca o G7 nesse final do campeonato? Difícil. Depende do que... Se ele conseguir, se ele for campeão, esquece, ele não tem mais essa necessidade. Ele já está na Libertadores, tá? Sim. Então ele vai fazer um trabalho de preocupação. Mas para você ter uma ideia, o primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Vitória. O próximo jogo contra o Corinthians é o Vitória e Corinthians. Se o Vitória ganha, ele passa o Corinthians. Não tem problema nenhum. Eu, inclusive, já considerei isso. É a derrota desse jogo? Não tá, o Corinthians aí, são 9 jogos, tá? O Corinthians precisa de 3 vitórias. Ele precisa de 9 pontos. 5 9 são jogos. fora de casa. 5 jogos Então fora o Corinthians de casa. disputa, na verdade, 27 pontos. Sim. Ele precisa de 9, Robertinho. Claro, mas o que eu falei, tem chance, não é nítido. O Corinthians está correndo desesperado para não cair. Só mas os jogos, se não abrir o olho... Pega o aproveitamento do Corinthians jogando em casa, tá? Para começar, já ter o São Paulo pela frente. São Paulo é 3 pontos garantidos. Morumbi não foi isso. Né? Ué, não, nunca ganhou Itaquera, claro. Nunca ganhou Então, Itaquera. São Paulo, tem esse tabu. Tá louco, é freguesaço, cara. Você tá de brincadeira um negócio desse? Não é bem assim, não. Olha lá, Flávio Caniza, palestra campeão de quase tudo. Amigos da TV Mais ABC, daqui a 2 semanas podem entregar a taça em mais um maracanaço, pois o palestra vai passar o trator no cheirinho de urubu. A chance é grande. Flávio Caniza, Jardim Montelíbano e Santo André, boa. Fábio Augusto Pinheiro, Carreiro São Paulo perdeu o caminho das vitórias porque os principais times concorrentes foram eliminados em outras competições e estão concentrados no Brasileiro, bairro Santa Maria, Santo André. Fábio Augusto, excelente análise a sua, tá? Faz muito sentido o que você está falando também, né? Só para complementar a pergunta do nosso telespectador, em relação ao Corinthians, a gente pode ter um G9 de Campeonato Brasileiro, caso o Atlético Paranaense ou o Fluminense conquiste a Sul-Americana. Aí facilita um pouquinho mais caso o Corinthians não conquiste a Copa do Brasil. Hoje o Fluminense tem 37 e o Corinthians 35. Isso é pouco. E já que a gente está falando de Corinthians, vamos falar de um grande corintiano. O Nelson... Aliás, o Nelsinho da Politex, porque o Nelson pai está super feliz, que é palmeirense. Imagina, entendeu? essa semana... Então vamos lá, um recadinho da Politex pra gente, por favor. Muito boa noite, Carreiras, boa noite, Frank. E a você que assiste o Futebol Mais Debate, onde eu estou? Aqui na Politex, um show de elegância. São 2 andares com muitos produtos para cama, mesa, banho, tapetes, nacionais importados, cortinas, persianas e, logicamente, que tem o setor infantil. E eu tô aqui, no meio das almofadas, com os personagens que a criançada ama. Tem também manta com manga para as crianças, para os meninos e para as meninas. Olha só que lindo, super quentinho, tá? Tem preço bom, tem condição de pagamento especial, tem as melhores marcas e tem presente. Para você que assiste o Futebol Mais Debate, está concorrendo a essa coxa, a esse kit coxa 100% algodão. Seu filho, sua filha merece, viu? Aqui na Avenida Senador Vergueiro 4826, no Rude Ramos, horário de funcionamento mudou. De segunda a sexta, das 10 às 18h30 e aos sábados, das 10 às 18 horas. Politex, um show de elegância para você. Então, aí a mulherada fica, na verdade, ela fica
é só querendo saber desses prêmios, é por isso que participa, viu? Em qual outro lugar que você concorre a uma coxa dele? Não é um presentinho, um brinde, é um prêmio. É, na verdade, a mulherada fica doida. E é um baita prêmio. A Politex sempre com os prêmios maravilhosos aqui participando com a gente. E quem não conhece a Politex, vai lá no Rude visitar, né? Aliás, o Nelson Benedito é o subprefeito de Rude Ramos. O homem manda lá. Lugar manda, excelente. Manda ali. prender e manda soltar lá. Vale muito a pena conhecer mesmo, tá dado o recado. Agora a gente vai falar então, a gente vai mostrar o vídeo. Vamos mostrar um jeito diferente, né, de assistir um gol do Inter aí, né? Aí, Léo, quantas pessoas ontem, Léo? 45 mil pessoas no Beira-Rio ontem. Esse vídeo foi feito pelo Luca, meu filho de 10 anos, que estava assistindo o jogo comigo e com mais 2 amiguinhos. E é muito lindo ver um estádio lotado, vibrando e festejando. A torcida do São Paulo devia ter algo em torno de 2 mil torcedores. É a cota, né? Fizeram muito barulho. Que é bastante, né? Muito barulho. A distância. Né? Muito barulho. A torcida foi bem cuidada, bem respeitada. Bacana ver a torcida do Inter acolhendo bem a torcida do São Paulo. E muito lindo ver a torcida do Inter vibrando, cumprimentando, festejando o Diego Aguirre. Muito bacana. A gente continua falando do Corinthians. Só uma pergunta, Roberto, desculpa, só perguntar para o Léo. Depois da Copa do Mundo, os estádios da Copa, os jogos da Copa, né? Esse foi o maior público do Beira-Rio, é isso? Sim. Recorde. Recorde, né? É a capacidade máxima ou ainda não? Acho que a capacidade máxima é um pouquinho superior, acho que vai a 46, 47 mil. É que ficar com torcida adversária, ele perde alguns lugares, isso, né? Isso, mas foi o recorde depois da Copa do Mundo. Legal, Léo. Agora a gente vai ver então o gol, né? O gol do Santos sobre o Corinthians com direito a funk da pedalada. Aí o gol do Gabigol, artilheiro do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu no Pacaembu com torcida única do Santos. Mais uma vitória do Peixe. Olha, o Douglas está na hora de tomar uma gelada daquelas. Eu acho que ele não tem que nem ir para o banco. O Douglas tem que ser afastado para ser adequado ao que é o Corinthians. Eu volto a dizer, ele chegou no Corinthians numa fria, chegou já de titular na Copa Libertadores de América, vindo do Fluminense, sem menosprezar o Fluminense, mas não dá para comparar a proporção do que é ser titular do Corinthians ser titular do Fluminense. Então, foi muita pressão e assim, jogador profissional de um time titular como o do Corinthians não pode tomar um drible que esse cara tomou, desculpa. E eu acredito que vai ser titular quarta-feira. Não, eu não acho não. Vai ser Gabriel e Ralf? Eu acho que vai vir novidade aí, eu acho que não vai ser titular não. Vamos ver o treino aberto amanhã, né? Tá deixando muito a desejar. Aliás, mais uma vez, né, Robertinho? Parabéns à torcida do Corinthians. Hoje era 7 horas da manhã, já tinha fila em frente ao estádio da Arena do Corinthians. Todo mundo, aliás, um gesto muito bonito, né? Com leite. Um quilo de... Não era 1 quilo de alimento. 1 litro de leite? Era um leite em pó só, leite em pó, porque o leite tem que ser em pó porque é o que se sustenta por causa do tempo. E assim, arrecadado um recorde de leite em pó aí que vai ajudar muita criança e muito bacana a atitude. Isso é muito bonito e esse treino aberto faz a diferença. A gente já viu o Corinthians ter muita força com isso, né? Lógico, faz a diferença total. E é uma oportunidade, né, de quem não tem condições de pagar um ingresso para esse jogo do Corinthians, de conhecer a arena. Por isso que o pessoal fica lá desde cedo, né? O jogador que sai desse treino, geralmente arrepiado, sentindo ali, o torcedor canta o tempo inteiro. A torcida do Corinthians é uma das poucas que a gente tem que reconhecer que canta o tempo inteiro e faz a diferença para um jogo de quarta-feira. O Corinthians sai atrás, o Corinthians sai perdendo por 1-0 para o Cruzeiro e precisa reverter esse placar. Diferente do que aconteceu contra o Flamengo. Né? O Cruzeiro é um time que joga fechado, o Corinthians tem
ter atenção em relação aos contra-ataques do Cruzeiro. O Mano Menezes vai jogar dessa forma, porque é assim que o Mano joga, tá? O Mano não adianta falar, não é aquele time de futebol bonito, não é nada disso. É um técnico competente, objetivo, que busca o resultado a qualquer preço. Tanto que é venceu assim todos os jogos dessa Copa do Brasil fora de casa. Então, o Cruzeiro se sente melhor fora de casa. Esse é o detalhe. Só que assim, ele foi no resultado mínimo. Então o Coringão vai ter que ir para cima, espetar um gol, porque na minha opinião, se o Corinthians conseguir virar o jogo de 1-0, igualou o resultado. O segundo tempo não vai nem para pênalti, tá? Se não virar de 1-0, acredito que vá para pênalti o jogo. Porque é o seguinte, o time do Cruzeiro, ele não tem uma capacidade pulmonar como a do Corinthians. Ele perde muito. Depois dos 20 minutos do segundo tempo, Robertinho, a língua vai para fora de vários jogadores. Agora a gente vai perguntar isso para quem é neutro, para quem não fala com o coração, para quem não torce. O que você acha dessa final, Léo? Eu acho que o Mano é copeiro. Uma característica do Mano e de boa parte dessa linhagem de treinador gaúcho são discípulos aí do Filipão, são copeiros, né? São treinadores que gostam de mata-mata. Se o Mano tiver a condição de transmitir essa característica para os seus jogadores, eles entram com vantagem. A questão física que o Carreiras levanta é uma variável interessante, porque, de fato, o time do Cruzeiro não aguenta um jogo intenso de 90 minutos. Ele vai precisar ter peças para reposição ou estratégia para saber segurar esse ritmo do jogo, sob pena de, no segundo tempo, o Corinthians botar uma pressão e atropelar. E agora o Mano tem o reforço do Fred, que voltou de lesão, atuou praticamente o jogo inteiro contra o Vasco e é um jogador, não está no ideal da forma física, mas é um cara que decide, né? Mas eu não sei nem se fica no banco, não banco, é bem assim não. Ele já, talvez sim, porque o Sassá não joga, né? Não joga. Agora diz essa, por que o Sassá não joga e os jogadores do Palmeiras jogam? Conseguiram o famoso efeito suspensivo e o Sassá também conseguiu, tanto que jogou contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Interessante. Conseguiu no feriado esse efeito suspensivo, né? Conseguiu. Os caras saem na porrada. Absurdo que foi feito dentro do campo. A imagem que a gente tem, né? Deslocando legal. o rosto Aqui mandar o pessoal para a galera do Facebook que assina a gente. Gui Araújo, Estevam Abreu, Cláudio Vanessa, Pisa Ademir, está sempre com a gente aqui. A Tamires Almeida de Souza. Boa noite, Carreiras. Boa noite, Tamires. Tomé Pires, Ângela Gandelino Dimo. Tá aqui. Boa noite, Carreiras. Palmeiras será campeão? O São Paulo se sustenta para Libertadores? E o nosso timão será campeão? Bom, o Palmeiras, no Brasileiro, eu falo que vai perder. Agora, na Libertadores? Na Libertadores tem chance, tá bem. É favorito? Tá igual, não posso dizer, hoje tá igual. É favorito, foi o melhor time até agora. Favorito para passar do Boca, provavelmente deve passar, mas na final a pedreira. Então, aí tem provavelmente o Grêmio. Né? Tem um Grêmio pela frente, mas aí também aquelas coisas do futebol. Será que o Grêmio está predestinado a ser bicampeão seguido? O Renato Gaúcho está com sangue nos olhos para pegar o Real Madrid de novo e dessa vez sem Cristiano Ronaldo. Né? João Vitor Machado, um forte abraço. Daniel Mazzoni. Boa noite, Carreiras. Eu, Daniel Mazzoni, agora de Santo André. Tudo bem? Ele é de Diadema, agora acho que provavelmente está morando em Santo André. Não é concorrer 2 vezes não, avisa aí. Não. Na quarta-feira o Corinthians vai de Danilo? Então, eu gostaria. Seria, olha, volta a falar, joga 3 vezes mais do que o tal do Jonathan, entendeu ou não? Carreiras, o Timão consegue furar a retranca do Cruzeiro? Uma tarefa difícil. Agora, tem um outro fator que precisa ser colocado aqui. O Corinthians dentro da arena é forte demais. 12º jogador. Pelo amor de Deus, lá dentro da arena o Flamengo viu o que aconteceu com o Flamengo lá dentro da arena, né? A pressão da torcida vai ser muito forte. Francisco Salustino aqui mandando um ok. Flávio Pereira tá falando Coringão 2-0. Vamos lá, Flávio, tomara. Francisco Fontenelle, quarta-feira, Corinthians 0, Cruzeiro 4. Mano, esse aqui tá... Vamos chamar um break, daqui a pouco a gente chama... Vamos. A gente vai falar muito dessa decisão. De Corinthians e Cruzeiro. Amanhã tem treino aberto, a torcida do Corinthians muito empolgada. A gente vai por rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta e vamos falar muito dessa decisão.
Estamos de volta com Futebol Mais Debate, continuando falando do Corinthians, da grande decisão, Corinthians e Cruzeiro na quarta-feira. Amanhã tem treino aberto para a torcida do Corinthians, mas não adianta que não tem mais ingresso. A torcida já trocou por 1 quilo de leite em pó cada ingresso, fazendo uma boa ação e ajudando o time, né, Carreiras? Aqui mandar um abraço aqui para o maravilhoso, aliás, um abraço para um maravilhoso programa, não, maravilhoso programa, está elogiando aqui é o Vitor Luiz. Manda um abraço para o Clube Atlético Alvinegro de Santo André, maior torcida do ABC. Tá mandado aqui, queridão. Carreiras, vamos chorar quinta-feira? Moro no Parque Novo Oratório Santo André. Será? Você chorou, sai fora, meu, que você não é corintiano não, meu, que corintiano tá isso aí, fica chorando, você Cara, tá e o louco? futebol que o Dedé tá jogando, hein? Hã? Dedé, recuperação do cara. Mas ele de vez em quando ele parece que ele tá nos trapalhões, né? Ele dá umas derrapadas de tem parece que não sei. É um zagueiro diferenciado. Hoje no futebol brasileiro... Aqui, ó, Vera Cardoso, como é bom ganhar do Corinthians, faz bem para a moral, né, Carreiras? Faz bem, dona Vera, para sua moral ficar pegando cerveja pro seu marido em casa, viu, dona Vera? Que absurdo. Olha isso. Faz bem ganhar. Olha isso. Dona Vera, fica em casa aí pegando cerveja pro maridão, aí fica mandando maridão que fica mandando você pôr e-mail. Ô, Léo, a mulher acho que me engana, viu? Elas, de vez em quando, elas fazem umas perguntas aqui, um esquema estático, pergunta. Eu falei, você tá de brincadeira? Esse é o maridão que mandou escrever esse negócio. Eu tenho uma dúvida, Carreiras. Você é corintiano convicto ou você é anti-palmeirense convicto, Eu Carreiras? sou corintiano, super convicto, com data, inclusive, dia 13 de outubro de 1977. Aliás, sábado eu completei aí já 41 anos de corintiano. Agora, eu não sei se ele torce mais assim, pro Corinthians ser campeão da Copa do Brasil ou pro Palmeiras não conquistar o Mundial. Não, na boa. Eu torço pro Coringão sempre, esquece. Palmeiras ganha ou não ganha, se o Palmeiras não ganhar, eu vou ficar feliz pra caramba. Em relação ao Palmeiras ganhar o Mundial, eu acho legal também. Aí a gente começa uma campanha. 2 mundiais. Você não vai ter mais o que falar, né? Eu acho, Robertinho, que o Carreiras tem síndrome de Estocolmo com o Palmeiras. Eu acho que sim. É um corintiano, mas é muito anti-palmeirense. Não, isso não é que, assim, não é que eu sou anti-palmeirense, é que eu falo a verdade. E a verdade é, o Palmeiras investe, o que investe e não ganha nada, Léo. Acho que vai levar essa Libertadores. Acho que o Filipão está fazendo um trabalho diferenciado. E ele quer encerrar a carreira com esse título e ir lá para a final do Campeonato Mundial. E aí você fala com o coração também, né? Porque Grêmio e Palmeiras na final... Eu vou dizer para vocês, eu até os 10 anos de idade, o meu clube, o meu time era o Palmeiras. Eu não sei por que motivo, sério? Eu lá de Porto Alegre, gostava do verde, era maluco pelo Palmeiras. Não torcia para o Inter, torcia para os dois? Antes de ser colorado, eu fui palmeirense, não sei por qual motivo, enfim. Eu, aos 9, 10 anos de idade, vinha aqui para o ABC visitar parentes, família que mora aqui em São Caetano, meus primos queridos, meus tios. E, enfim, pude acompanhar de perto toda a família aqui corintiana. E eu era palmeirense e já colorado. Então, me sofriu muito, porque me sacaneavam muito ali. Jogava pelada ali na vilinha, aqui em São Caetano, onde moravam meus tios. Era só corintiano e eu meio palmeirense, meio colorado já. Mas foi bacana, marcou. E naquele momento... Qual foi o primeiro título marcante que você viu do Inter, Léo? 79? Olha, 79, para vocês terem uma ideia, rapidinho, aqui eu vou contar uma história. Eu estava na torcida, lá, eu tinha 10 anos de idade, e incompleto, tinha 9 anos de idade, e o meu pai, que era jornalista, fotógrafo, estava no gramado fotografando, seu Assis Hoffman, e me entregou nas mãos do Tarzan Números, que era o chefe da torcida do Inter, e eu fiquei lá nas cadeiras com a família do Tarzan. Estádio Beira-Rio lotado, eu assisti o jogo louco para fazer xixi e não levantei, porque se levantasse iam tomar meu lugar. Enfim, essa época o estádio era assim, né? Molequinho ali, enfim, assisti aquele Inter e Vasco ali, 2-1 para o Inter, Falcão marcou um golaço, enfim. Aí o Tarzan me pegou pelas mãos, desceu o elevador lá, vamos sair lá direto na sala de imprensa, na entrada do vestiário. Eu suava, transpirava querendo fazer xixi. Me entregou pro meu pai e eu contei para ele, ele disse, vamos ver uma garrafa aqui pro Léo, vamos ver uma garrafa, enfim, nada. Daqui a um pouco abriu a portinha do vestiário, Falcão espiando para falar, só que não tinha aberto para a imprensa ainda. O Assis, meu pai, me entregou pro Falcão, leva o guri aqui que ele tá se xixizando. O Falcão me pegou, eu entrei e fiquei no vestiário com que história, velho! Todos os jogadores. E fiquei por uma meia hora ali antes de entrar a imprensa, entrei no Que legal. vestiário. Então, comemoração bem diferente. E só o Falcão, né?
Só isso. Todo clube, mas ali o Falcão me pegou pela mão e todo o time, enfim, estava lá dentro e foi uma festa incrível. Paulo Roberto Falcão, nossa, que jogava, hein? Olha, quem acha que, ó, eu costumo dizer o seguinte, quem acha que o Zidane jogou bola, que jogou muita bola, é que não viu o Paulo Roberto Falcão jogar bola, né? Na posição que não viu, então, é uma história hilária essa do Léo, cara, você vê, pô, um título daquele lá, e, aliás, Léo, tá devendo, vai completar 39 anos, né? 79 fariam agora são 39 anos, 39, né? Quase 40. Que o Inter não ganha o título. Quem sabe vai agora. Merece, né? Enfim, foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Libertadores, foi campeão mundial, mas o brasileiro está devendo. Né? Tá devendo. Eu depois assisti fotografando do campo, tinha 14 ou 15 anos de idade, como fotógrafo, dentro do campo eu fiz a final Grêmio e Peñarol, Renato jogando, enfim, era ídolo lá, eu assistindo o grande adversário do Inter, e tive até uma foto minha publicada na capa de um jornal argentino, porque fazia parte lá da equipe de fotógrafos do meu pai, foi bacana também, foi um outro grande... Marcante. Léo, dizem que o Renato Gaúcho é Inter de criança, né? Tem essa história lá? O Renato foi pro Inter fazer o teste e foi rejeitado. E aí acho que ele era... Enfim, desconfio que ele era colorado, mas quando foi rejeitado, foi acolhido pelo Grêmio e, enfim, virou um grande gremista. Não tem jeito. É o Marcelinho Carioca, né, foi criado no Flamengo com o Zico, o maior ídolo dele, aprendeu a bater falta, só que corintiano... A maior parte da carreira, as maiores conquistas... Ronaldo Fenômeno também falava e virou rapidinho, né? Não tem jeito. Aqui, tem mais recados aí? Tem o Jean Carlos de Abreu Santos, de Camilópolis de Santo André. Santos jogou bem e achou um gol. Quero participar do sorteio. A gente falou disso aqui, né? Júlio Pastore. Depois da vitória do Verdão sobre o Grêmio, eu acho que já pintou o campeão 2018. Para mim, um dos melhores jogos do campeonato. Concordam? Grande abraço. Grande jogo. O Palmeiras, que a gente falou, com alguns desfalques, mas o elenco é tão bom que as peças de reposição ainda tem Gustavo Scarpa para jogar nesse meio campo. Eu não assisti esse jogo, obviamente. Eu estava vendo do São Paulo, mas assim... O Palmeiras, se passar, se não perder, vamos dizer assim, se não perder para o Flamengo, é campeão. Se ele perder para o Flamengo, não vai ser campeão. Torço pelo Inter, mas acho que se o Palmeiras não perder se o Palmeiras ganhar, é campeão. Se der empate, eu acho que... Também não. Agora, depende também do seguinte, a gente não sabe. O Internacional volta a falar, time de tradição, de repente desinvesta e ganhar tudo, beleza. Só que... As contas que eu fiz são 3 concorrentes muito equilibrados, Léo. Muito equilibrados. E isso pode provocar, inclusive, talvez, que terminaremos o campeonato, talvez, muito próximo do recorde do Corinthians, né? Sim. Do Corinthians de 81 pontos, né? Na era 81 pontos. Eu calculei mais ou menos aí 79 pontos aí para ser campeão com esses 3 nessa disputa. Sim. Então eu estou considerando um nível técnico alto dos 3 times, né? E lembrando que o Flamengo enfrenta o São Paulo no Morumbi, o São Paulo, que foi líder muito tempo do Campeonato Brasileiro, pode acabar ajudando o rival Palmeiras nessa briga pelo título. A tabela do São Paulo é muito difícil, né? A gente estava vendo aqui o Flamengo, só time muito difícil. São Paulo a gente praticamente descarta, né, de título. Teoricamente, a tabela do Inter, dos próximos 9 jogos do Inter, é a mais fácil, né? Exato. Então, o Inter tem esse detalhe. O Inter, enfim, tem Vasco, pega o Santos no Beira-Rio, próxima segunda-feira. Depois Atlético Paranaense e Vasco. Depois tem o Inter pega o Fluminense no Beira-Rio. Encerra contra... acho que o Paraná fora de casa. Morto já, então, né? Já tá morto. O Paraná rebaixado, né? Então aqui, ó. Altair Dias Melo reclamando aqui, ó. Boa noite, meu nome é Altair da Vila América. Pelo amor de Deus, falem dos outros times. Parece o programa do Neto? Opa, primeira coisa, eu sou mais bonito do que o Neto, tá? Segundo, o senhor é São Paulino, né? A gente falou do São Paulo, né? Falamos bastante do São Paulo. Falamos do São Paulo, do Santos, a gente falou do Palmeiras, bastante. E, claro, também falamos do Corinthians. Mas até aí o Corinthians é 40% da audiência, meu. Quem manda você torcer pro São Paulo? Até porque é o time que vai ter a decisão nos próximos dias, né? Cruzeiro como favorito e Corinthians. Aqui, já tem aqui o Juarez Crisóstomo. Vocês acham que pode acontecer com o Corinthians o mesmo que aconteceu com o Palmeiras em 2012?
ser campeão da Copa do Brasil, ser rebaixado no Brasileiro? Parabéns pelo programa. Tem essa possibilidade, até porque se for campeão, é claro, vai relaxar um pouquinho, mas não pode abrir mão, porque tem essa possibilidade sim. Manda um abraço pro Zé da Égua, treinador do Grêmio Esportivo do Jardim Utinga. Um abraço pro Zé da Égua. Ai, Zé da Égua, um abraço aí, tá assistindo aí, cada uma, viu? Imagina os xingamentos que ele sofre quando perde. Ó, muito bem lembrado, Cida Pinheiro. Boa noite, hoje é dia do professor, quero parabenizar os professores, os nossos técnicos que fazem a diferença dos diferentes times e encorajam os jogadores a alçar voos. Ela é do bairro Santa Maria, Santo André. Aproveito e pego aqui um embalo aqui na sua pergunta, Cida. Olha, parabéns também aqui. Eu quero deixar o meu parabéns para os professores. E eu espero que no próximo governo o professor tenha o seu verdadeiro valor reconhecido. Que o que está na cartilha tem que ser importante, o que está na cartilha para o aluno aprender. Mas o respeito que um professor passa para o aluno, isso tem que ser levado em consideração. Infelizmente, a gente perdeu o respeito pelo professor. Tá? A grande maioria, hoje o aluno faz o que quer, amedronta o professor, agride o professor, e isso, infelizmente, desestimula o ensino. Tá? Então, espero que aí os nossos próximos governantes tomem essa decisão de olhar para esse lado do ensino. Tá? A gente tem que dar muito mais atenção para o professor, porque se a gente partir do princípio, talvez seja depois dos pais, né? Talvez seja não, depois. Fica mais tempo, depois de questão de educação. É a figura mais importante para as crianças. Sem dúvida. E sem contar a questão financeira também. O professor tem que se matar 3, 4 escolas para conseguir sobreviver. Não, e é o profissional que pode mudar o país. É isso aí. A educação é transformadora. A falta de educação é transformadora. É isso aí. O profissional que trabalha em educação transforma. Muito bem lembrado, Léo. É isso aí, muito bem lembrado. Michele Oliveira, você viu que a audiência aqui é grande, né? É grande de mulher, hein? Michele, São Paulo cantou vitória antes do tempo. Ela é de São Bernardo do Campo. É assim, Michele, eu vou te falar, eu vi muito São Paulino nessa linha, viu? Até pelo tempo que ficou na liderança do Campeonato Brasileiro, período antes da Copa do Mundo, né? Todo mundo falando, pô, São Paulo disparou, vai voltar muito bem. E aí acabou o gás. Eu não sei se é o gás dos jogadores, do elenco, ou do leque de opções do treinador. O São Paulino está tão na necessidade, né? E assim, fica empolgado. Desde 2012, né, sem conquistar o título. Não, 2012 conquistou meio título. Meio campo, o time foi embora. O time fugiu, pô. Meio título é aquilo lá. Aquilo é meio título. Então, ele não ganhou um título mesmo já desde 2008. O último campeonato. 10 anos. Quero mandar um abraço pessoal aqui para o seu Volney Messias. Volney Messias, que ele é pai de uma figura, o Rodrigo Ata Messias, que o Rodrigo participou do programa da Xuxa. Legal. Ele era o Praguinha, lembra do Praguinha? O Rodrigo era o Praguinha no programa da Xuxa e hoje mora aqui no ABC. Muito orgulho, né, Rodrigo? Tem muita amizade com a Xuxa ainda. E um abraço pro criador, pro seu Volney, né? O pai do Rodrigo. Tá assistindo a gente aí, muito bacana, viu, seu Volney? E é santista. Falou que tá felizão aí. Tá feliz, ganhou o clássico contra o Corinthians. Provavelmente tá feliz com a chegada do Mandar um abraço aqui pro Walter Estevam, palmeirense, né, Walter? Gosta de tirar uma, né, Valtão? Toninho do Posto tá dizendo aqui, Corinthians, Cruzeiro, Freguês 3-0. Nosso famoso Antônio Gonzalez, Toninho do Posto. 3-0, eu vou te falar, hein? Eu concordo com você, é freguês também o Cruzeiro, tem esse detalhe, mas paciência, final é final, né? Então a gente tem que respeitar um pouquinho a galera. Vocês não tem Ronaldo mais não, viu? Lembrando disso, não tem Ronaldo no elenco mais não. Ronaldo no elenco, né? Só esse detalhe, né? E dormir bem, você gosta de dormir bem? Opa, quem não gosta? Gosta de dormir bem? Então, dormir bem é com o santo sonho, né? Com certeza, qualidade do grande ABC. Alô, Carreiras e pessoal do Futebol Mais Debate. Ó, um presente da Santo Sonho Colchões para vocês sortearem aí. 2 travesseiros de fibra siliconada. Vocês vão mandar os e-mails, vai ter o sorteio aí no Futebol Mais Debate desses 2 travesseiros. Aí você vai ganhar esses travesseiros e aproveite para conhecer a Santo Sonho Colchões, né? Porque afinal de contas, dormir bem faz bem. Valeu, Carreiras! Valeu, meu amigo Roberto. Grande abraço para você.
Aí, Roberto da Santos Sonho É Colchões. um bonito nome. E assim, você gosta do nome, Do Roberto? nome, né? Do nome. Qualidade. É isso aí, mas ó, lugar de comprar colchão para dormir tranquilo é na Santos Sonho Colchões. Com certeza. Não vai arriscar comprar qualquer um por aí, depois fica com dores nas costas e não sabe por quê, né? E colchão, ó, a gente passa um terço da vida na cama, hein? Dormindo. Hã? Dormindo ou fazendo qualquer outra coisa, mas tá lá na cama. Velho, no caso eu ia te falar isso, eu ia complementar, né? Sim. Você dorme, a gente faz outras coisas aí, né? Dá um colchão desse pro Damião lá, que tá com problema nas costas. Talvez seja Léo, isso o produto da esse minha. problema dele não tem cura? Eu nunca conversei com um médico ou com um fisioterapeuta, mas eu percebo que pela reincidência é um problema que ele vai ter que conviver até o final da carreira. Parece que ameniza, joga 2, 3 partidas, fica fora, tratando, aí volta, enfim, acho que é um problema crônico que ele vai ter que conviver, me parece, aí até o final. Provavelmente um desgaste. Eu acho que sim. Infelizmente. Mais recados? A gente manda um abraço aqui para o Cláudio Vanessa, para a Ângela, Dimo, Carreiras, o Timão campeão da Copa do Brasil terá motivação para jogar e se livrar do Z4? Com certeza. Mesmo se perder, tem motivação. O Corinthians está no crédito. O Corinthians atualmente é campeão. Tá no crédito, mas tem que abrir o olho, não é bem assim não. O Corinthians é atual campeão brasileiro, o Corinthians é o campeão paulista, é bicampeão paulista. O Corinthians, se tem uma coisa que o corintiano tá, é tranquilo, não tem essa, entendeu? Não. Vamos ver. Não é no desespero. Não é desespero, mas tem que abrir o olho. Flávio Pereira, Francisco Fontenelle, galera assistindo bastante a gente. O que você quer falar o quê da seleção? A gente tem um VT da seleção, porque amanhã tem Brasil e Argentina, o primeiro jogo de verdade do Tite pós-Copa do Mundo, né? Por enquanto só enfrentou alguns adversários meia boca e amanhã tem Argentina, não tem Messi, mas é Argentina. Vamos dar uma olhada. Bom, é um líder e tem sua maneira de liderar. Eu acho que foi uma boa escolha. Neymar, ele tem uma responsabilidade muito grande e nós jogadores que em torno do Neymar temos que dividir essa responsabilidade na liderança do grupo, mas ele hoje está definido como um líder e nós, jogadores, respeitam e vai procurar ajudar ele da melhor forma possível. Boa noite. Você jogou a bola no Thiago e já fez 30 gols aqui, Tá aí o Miranda, que é um dos veteranos do Tite, um dos jogadores que o Tite gosta, que levou para a Copa do Mundo. Provavelmente vai ser titular contra a Argentina amanhã. É o primeiro desafio de verdade, né? Mais uma vez também elogiando o Neymar capitão, né? Sim. Mais uma conquista do seu Neymar. É isso que ele faz. Ele conquista ser capitão, caicai, ser tudo. Cadê título, Neymar? Cadê título para a seleção brasileira? É sempre a mesma história. Eu, por exemplo, não tenho assistido jogo da seleção brasileira, não tenho a mínima vontade de assistir jogo da seleção brasileira em competições assim, tá? Porque alguns jogadores que foram convocados não têm a mínima condição de estar na seleção brasileira. O Tite está indo tudo contra o que lá atrás ele falava que é a meritocracia, e isto não está sendo implantado, tá? O Dudu, por exemplo, tinha que estar nessa seleção. Sim. E cadê o Dudu? Não está porque aí o Palmeiras fez lobby para não levar o Dudu. E é aquela história. Então, tem uma série de questões aí. Eu estou falando que o Palmeiras fez lobby, claro, por causa da oportunidade, do momento que está o Palmeiras. Mas outros times foram prejudicados. Sim. Outros times também aconteceram a mesma coisa e se viraram. Por que só nesse caso? Não. Então, eu quero deixar claro, mas não é só o Dudu que eu estou falando. Eu estou falando de alguns jogadores que estão lá. Tem jogador que está jogando sem um ano. E, de repente, o cara disputou 4 partidas e ele voltou o cara para a seleção brasileira. Então, ô Tite, você está começando a ir. Quer dizer, você está começando a ir, não. Você já, na Copa, você já derrapou. Então, neste momento, não me entusiasma em nada assistir jogo da seleção brasileira, porque a gente sabe aonde vai chegar esse tipo de posicionamento, esse tipo de postura. Sabe onde vai chegar? Não vamos ganhar nada de novo. Léo, como que você vê essa retomada do seu conterrâneo com a seleção brasileira? Roberto, eu acho que tem duas funções que são distintas. A de craque do time e a de capitão. Confundir, misturar as duas e botar no Neymar a responsabilidade de ser o craque do time e o capitão é sobrecarregar ele, é passar para ele uma responsabilidade que ele talvez não tenha maturidade para assumir
e prejudicar o resultado final, a chance de ter um êxito maior. Se a gente analisar, o Pelé não foi o capitão, o Romário não foi o capitão, o Garrincha não foi o capitão. O capitão tem que ser um cascudo, né? Tem que ser um Cafu, tem que ser um Dunga, tem que ser um cara que tem a malandragem de peitar o zagueiro que está batendo no craque, de chegar junto do juiz sem ser expulso. Então, eu acho que aí tem um erro estratégico do Tite, assim como o Carreiras fala, a escolha de alguns jogadores que talvez estejam prevalecendo outras prioridades, outros critérios comerciais, marqueteiros, empresariais e não técnicos. Essa questão de levar goleiros, quarto goleiro do time sub-20 para ganhar experiência, será que não é para vender jogador? Eu não vou falar, não vou entrar nessa seara, mas aí, Léo, a gente vê o seguinte, ele está virando capitão para aliviar o lado dele dos caicai, dos amarelos que ele toma, entendeu não? Essa é a questão. Então, não é um capitão para gerar respeito dentro de campo, é para protegê-lo. Para resolver um problema dele. Pô, isso daí é um absurdo, entendeu não? E aí prejudica o coletivo, prejudica o time e o resultado, porque, enfim, como você disse, estão tentando resolver um problema pessoal dele. E o Neymar tem que tomar muito cuidado, porque assim, aquela coisa de você ser o melhor jogador, já está há algum tempo nessa onda, não ganhou nada, né? Não ganhou nada. Você vê que o Modric, né? Como é que pode? Sim, foi o melhor do mundo. O melhor do mundo e o Neymar não. Então, Neymar, eu acho que você tem que começar a colocar as barbas de molho, porque você pode ser um cara muito bem sucedido financeiramente, né? Mas se você não ganhar o título de melhor jogador do mundo, para você vai ficar faltando. Vai, com certeza. Assim como falta para o Messi, né, ser campeão do mundo com a seleção da Argentina. Olha o que o Messi ganhou, mas vai ficar faltando. Marcado. Ele ainda tem oportunidade. Não vai superar o Maradona, acho que nem se conquistasse uma Copa do Mundo, não superaria. E tem a questão de jogadores veteranos também. Thiago Silva, Miranda, provavelmente não vão estar na Copa. Você é a favor de mantê-los para a Copa América ou já tinha que reformular? Então, essa é outra questão. Qual a importância de você ganhar uma Copa América? Assim, então, acho que a gente tem que se preparar para uma Copa do Mundo que vem aí. E agora, em relação a... Bom, eu deixei claro que dos jogadores de 2014, né, que perderam do 7-1, tá? Eu não teria levado ninguém. Esse era o meu posicionamento, né? O Neymar foi porque o Neymar não jogou 7-1. Né? Então, esse era o meu posicionamento. Willian, Thiago Silva, eu concordo. Marcelo. Entendeu não? 7-1 foi uma derrota que eu costumo dizer, Léo, que o Brasil começou a tomar de 7-1 num vilarejo chamado Santo André. Até tem a ver aqui com a nossa região. Na Bahia. Né? Lá próximo de Porto Seguro. Quando os alemães vieram para cá, pegaram um resort? Não. Pegaram uma vila e compraram um terreno, fizeram um resort. Isso. Saíram dali, tinha o aeroporto de Porto Seguro, dali era a base. Olha, era geograficamente falando, né? Não era uma região de logística mais fácil, tá? Mas nem assim eles preferiram ali, vieram aqui, meteram 7-1 no Brasil, foram campeão do mundo e depois deixaram o resort para a comunidade. Isso aí. Isso começou ali o 7-1. Então, esse é o verdadeiro 7-1 que o Brasil tomou dos alemães. É isso que tinha que ser avaliado. O Brasil foi agora para a Rússia ficar em hotel 5 estrelas com diárias absurdas, um negócio monstruoso de valor. Então, é toda uma preocupação. Cada jogador tinha uma mansão alugada lá para a família. Não que eles não tenham o direito disso, tem. Mas aí tem o direito do seu Tite de colocar na cabeça dos caras que nós só temos um mês para ganhar a Copa. Então, de não permitir um monte de coisa que foi permitida. E a gente já está vendo que o caminho está indo de novo. Tá? O caminho está indo de novo. Porque não adianta vir, vem agora, bonito, joga um gol, faz 3-0 na Argentina, aí a imprensa começa, isso e aquilo. Aí vem Copa América, ganha Copa América, legal, tal, tá. A gente quer saber de Copa do Mundo. É isso daí, Copa do Mundo é o que importa. Com certeza, é o principal objetivo. Chegou a hora do nosso sorteio, tem mais alguns recados? Não, mandar um abraço aqui para o Medeiros, do Grupo Sinal, que aliás, a semana que vem, nosso querido Medeiros estará aqui presente. Medeiros é o cara que mais entende de carro no ABC, viu, Léo? Ah, é? Figuraça, manja tudo de carro, mas ele tem outra coisa que ele manja muito, que é futebol. E ele estará aqui conosco, já com confirmação aqui da sua participação. Medeiros, show de bola então aqui na semana que vem. Combinado então.
Mais algum abraço? Vamos para o nosso aguardado sorteio. O pessoal deve estar eufórico Mais ali. uma vez aqui o Rodrigo Messias, muito feliz por a gente ter lembrado da participação dele no programa da Xuxa como o Praguinha. Um abraço para ele, então. Vamos começar o nosso sorteio. O primeiro vencedor leva um jantar para 2 pessoas no restaurante Sete Mares. Como você falou, ali não tem só frutos do mar, tem comida japonesa de alta qualidade e muitas outras coisas, né? Vamos dar uma olhada, então. E tem, quem venceu? o principal tem os corintianos, né? São a família Simon, toda corintiana. Com certeza, Fernanda Matia, de Santo André, leva um jantar no restaurante Sete Mares. Tá vendo? Boa, O público feminino tá bombando. E agora um jantar para 2 pessoas na Costelaria Berlim, seu amigo São Paulino, né? Daniel, grande Daniel, que tá tristinho, né, Daniel? Paciência, viu? Fica pro ano que vem, Daniel. Quem sabe o Paulista. Outra mulher agora, hein? Outra mulher? Raquel Faria, também de Santo André, Vila Pires, aqui da nossa querida cidade de Santo André. Agora é um rodízio na Pizzaria Trípoli, a pizzaria de muita qualidade. Aliás, estaremos lá daqui a pouco saboreando a excelente pizza da Trípoli, do nosso querido amigo Gugu. Oba! Mas o morador de Santo André, dessa vez Paulo César Ferigo, levou um rodízio na Pizzaria Palmeirense. Palmeirense? Esteve aqui conosco. E agora é um almoço para 2 pessoas no restaurante La Gábia. Outra mulher, audiência feminina, muito forte aqui de Santo André também. O pessoal de Santo André tá bombando. Lene Lira levou um jantar para 2 pessoas no restaurante La Gábia. Do querido Aloysio, grande figura. Olha lá, agora é um kit, o aguardado kit da Politex. É um kit, Esse uma aí, colcha esse da aí. Politex maravilhosa para dormir bem sossegado. Dessa vez foi um homem que ganhou. Luiz Carlos de Souza, ele é de São Mateus, nossa audiência em São Paulo. Ah, que aqui bacana, do lado, hein? né? Isso aí, A bacana. hein? audiência São Mateus aqui do lado faz divisa com Santo André. Assistindo a gente pelo Facebook. Agora é um par de travesseiros da Feel Good de Santo Sonho. Isso aí, da marca Feel Good, excelente travesseiro. Mandar um abraço pro nosso querido amigo Roberto. Vamos ver, Maria Aparecida, que não colocou a cidade, mas conquistou o par de travesseiros. E agora a cerveja maravilhosa. Vamos mostrar a cervejinha, o kit da cerveja da Lubeck. Olha lá, Nossa, show de bola, hein? uma cerveja sensacional, viu, Robertinho? E quem ganhou foi uma mulher, do Ruge Ramos, São Bernardo do Campo, Carolina. Carolina Formente é o nome dela. Ah, se for igual a minha, é uma cachaceira danada. Bebe uma cachaça, Fui pra Atibaia, a mulher não queria ir lá pra Bragança atrás de uma pinga que chama Busca Vida. Eu até falei, quem vai buscar pinga? Porque se liga, eu vou buscar pinga. E pelo jeito que você falou, a qualidade, né, ela não vai... Ter não vai mulher deixar- cachaceira não é fácil, viu, velho? Não vai deixar Te pra lá. falar, viu? Carreiras, nossas considerações finais. Primeiro, o nosso convidado. Muito obrigado, Léo, por sua visita aqui. Boa sorte ao seu Inter. Tomara que Carreiras, conquiste o obrigado, título. Obrigado, quero aproveitar aqui a audiência de vocês aqui no ABC e mandar um beijo para minha tia Sônia Sumi Zigon, meu primo Mário, minha prima Estela, o Augusto Cebola, parentes aqui que moram em São Caetano. Que bacana, beijo hein? em vocês, família. E um palpite para quarta-feira. Eu acho que a torcida do Corinthians vai levar esse campeonato. Eu acho que a torcida do Corinthians vai fazer a diferença. Vai ser nem que seja por 1,5-0, mas a torcida faz a diferença. Aí, agora, sua vez. Isso eu acredito também. Bom, Léo, obrigado pela presença. Léo que mora em Porto Alegre e atua também no mercado de São Paulo aqui. Um grande empresário, um grande amigo. Obrigado. Falou um pouquinho hoje aqui do seu Colorado. Foi legal saber das histórias bacanas. Léo conhece de futebol. Muito obrigado também, viu, Léo? E desejar uma boa semana a todos. Coringão, quarta-feira, deixa a gente feliz, né? Tem um placar? Palpite? Eu acho que eu vou de 2-0. 2-0? 2-0. Tá aí, então. Meu palpite é 1-1. O Cruzeiro vai levar essa aí. Futebol Mais Debate vai ficando por aqui, mas amanhã tem Esporte Mais às 8 da noite aqui na tela da TV Mais ABC. Tenha uma ótima semana e até a próxima segunda-feira. Obrigado, pessoal. Valeu!